Olá, tudo bem? O Foco Regional já está de volta. É você que clicou, você que acionou o sininho aí, já soube, já foi e já está assistindo essa entrevista, mais uma entrevista aqui no YouTube, aqui pelo canal do Folha Regional. Nossa entrevista hoje é sobre cultura, representando o Ministério da Cultura. Priscila Pella esteve na região na última semana de agosto e está aqui com a gente. Eu agradeço por estar aqui nesse momento para a gente passar as informações, principalmente na área da cultura. Tá tudo bem, Priscila? Tudo bem, Eduardo. Bom dia, Que boa bom. Tarde, boa noite. Tem um deputado aqui, um ex-deputado, Priscila, e eu faço questão de falar o nome que eu conheço muito bem, é o deputado Manuel Mota de Araranguá. Em vários eventos que ele ia, ele sempre começava assim, bom dia, boa tarde, boa noite, conforme for a ocasião, né? E olha que naquela época não tinha gravações, enfim, de YouTube, né? Mas valeu, é isso aí mesmo. É isso aí. Ô Priscila, que bom que você está aqui na nossa região, você representa o Ministério da Cultura. Isso. E aí, nessa última semana de agosto que você esteve na nossa região e até municípios perto de Criciúma, a minha primeira pergunta é qual observação que você fez? O que você viu na área cultural aqui na nossa região? Nossa, eu vi muita cultura, muita arte, muita cultura. Muitos agentes, muitos produtores, assim, com uma qualidade incrível. E eu não estou falando assim da boca para fora, sim. Realmente me emocionei, abriu minha mente para várias coisas que eu não conhecia, não sabia sobre Santa Catarina. Então eu saí, né, desse mini tour pelo sul de Santa Catarina com mais rica do que eu entrei culturalmente e com muita vontade de fazer mais pontes, e que aí quando a gente vai, né, nos municípios a gente consegue ouvir as necessidades, entender, perceber, e isso ajuda a gente a fazer conexões. Certo. Olha, seu trabalho, nossa, dá para ir ali, vem por aqui, o Ministério oferece isso, tem essa secretaria. Então assim, eu saí muito satisfeita, muito empolgada e com a cabeça trabalhando muito. Que bom, e olha, essa é a função do Ministério, né, Priscila? Porque sim, ele tem que estar aberto, vou dizer assim, à disposição, para que as pessoas, através das suas artes, né, nos seus pontos de cultura, eles possam investir ainda mais, porque isso, obviamente, vai trazer as pessoas para a região e conhecer os produtos. Sim, isso mesmo. E a ideia, eu vou falar um pouquinho assim do que é a ideia do escritório, né, para quem não sabe. Eu sou representante no estado de Santa Catarina, junto com o coordenador, que é o Alexandre Gouveia Martins, e eu estava até comentando que a gente tem um escritório, teoricamente, em Florianópolis, mas o nosso foco é atender todos os municípios de Santa Catarina, que é o quê? Nós somos um pedacinho do Ministério da Cultura, né, que fica em Brasília, no estado. Cada estado do Brasil tem um escritório. Então, nós somos, assim, os olhos do Ministério, né? Os pés, até brinquei ontem, os abraços, porque nós que estamos nos territórios podemos ver e interagir melhor, entender as dores, entender como que as políticas podem chegar em cada município, tirar dúvidas. Então, e assim, o que a gente vê em Santa Catarina, que o estado ele é muito rico, né, em diversidade. Você sai de um município para o outro, que às vezes é ao lado, já é completamente diferente, às vezes muda até o jeito de falar, né? As histórias, a culinária, tem pontos em comum, mas tem pontos muito diferentes. E isso é a riqueza de Santa Catarina. E a gente, enquanto ministério, quer que o Brasil também conheça essa riqueza, né? Então, a gente olhando, o que a gente faz também? Busca conversar com o Ministério e falar, olha, vamos publicar, olha, aqui está acontecendo isso, temos aquilo. Então fica mais próximo, não fica aquela coisa isolada, né, só do Ministério em Brasília e os municípios isolados. Não, perfeito. A gente faz a conexão mesmo. Lógico, na medida do possível, porque somos poucos ainda, né? Mas a gente se esforça. Agora, por que caminhos, assim, você em uma das participações que teve nessa semana em Tubarão, participou de um fórum no próprio município de Tubarão, onde falou de leis de incentivos, né? Hoje nós tem conhecidos, assim, a Aldir Blanc, Paulo Gustavo, que não existe mais, depois a gente vai também focar um pouco nisso, mas a Aldir Blanc, tem a Lei Rouanet, essas são as leis principais de incentivos, mas vocês também mostram outros caminhos?
vou explicar mais ou menos o que está acontecendo, né? Que às vezes a gente ouve LPG, PNAB, Rouanet e não entende o todo. Eu vou começar assim, o trabalho maior nosso enquanto escritório, digamos assim, o guarda-chuva principal é a gente está, não diria instaurando, mas implementando com mais força o Sistema Nacional de Cultura, que já vem desde 2012 sendo implementado e agora ele toma corpo. E o Sistema Nacional de Cultura, ele possui vários componentes. Dentre eles, um Conselho de Cultura faz parte do sistema, o Plano de Cultura, que são os planos municipais que os municípios têm feito, os fundos de cultura, que depois vão começar a ser trabalhados. Dentro desses componentes existe o financiamento da cultura. A PNAB, que agora, né, é a nossa Política Nacional Aldir Blanc, ela é uma das fontes de financiamento. Uhum. Ela é a principal política que o Brasil tem até hoje, porque ela é a primeira vez que a cultura tem uma política estruturante e permanente. Então, qual que é a diferença dela para a LPG? A LPG foi uma lei. A gente confunde muito porque na época que aconteceu a LPG, aconteceu a Lei Aldir Blanc também, certo, que foram leis emergenciais para aquele momento de pandemia, né? Foi um socorro, e por isso que ela não vai ter mais. Foi um socorro, a gente espera não ter pandemia, não ter mais. E a sociedade pressionou muito, teve um trabalho dos agentes de cultura muito forte junto aos governos, né? Junto a todos os entes e entidades sociais. E daí ela foi criando forma, aí ela se transformou no primeiro ciclo da lei da PNAB, que a gente chamava de PNAB ainda, sim, que era por 5 anos, né, a ideia, e depois ela conseguiu tomar mais corpo ainda, com muito trabalho, muita insistência, né, sociedade, governo, todo mundo junto. Agora ela é uma política nacional. Então, o que é isso? É um plano de Estado, não é um plano de governo. Então, a ideia é que a cultura sempre tem esse recurso. Independente de mudança de governo ou não, ela tem que continuar. Tem que continuar. A ideia é essa. Então, essa é a principal fonte, digamos, direta que a gente tem, né? O que é a fonte direta? O governo federal. Ele pega o recurso, estou explicando bem simples para quem estiver em casa entender, tá, né? Ótimo, tem que pega o recurso, o dinheiro, né? E distribui para os estados e para os municípios. Esse recurso vem para contas, né, de cada um, contas abertas, cada ciclo. Essas contas, quem quiser consultar, elas são totalmente transparentes, você pode consultar no site do Ministério. O site do Ministério é muito completo, tem tudo lá. Tem uma parte que chama painel de dados. Saiu o dinheiro da conta, aparece no painel. Entrou dinheiro na conta, aparece no painel. Sim. Então, é um sistema muito bacana de transparência. E aí, os entes públicos, né, estados e municípios, têm uma certa autonomia, eles têm bastante autonomia para fazer a gestão desses recursos, junto com a sociedade. Que aí a gente vai falar das escutas, das oitivas, né, que o pessoal chama escuta, oitiva, que é quando a gente chama o conselho, chama agentes culturais, chama a população, porque a população também é importante ser ouvida, sim, que a gente não faz só para os artistas, né? A ideia é que chegue nos cidadãos, eles que vão, né, frequentar as oficinas, os teatros, também podem trazer ideias, o que eu quero, o que eu faço, podem conhecer. Então a gente incentiva muito esse processo de escuta, apesar de saber que é difícil, às vezes, divulgar, mas a gente tá caminhando bem, sim, né? Estamos aprendendo. E o fórum foi um momento de troca, né, de fortalecimento desses, digamos, itens, né, do Sistema Nacional, das políticas culturais. Aí agora, fugindo um pouco do fomento direto, a Lei Rouanet, né, que é uma lei, é a mais antiga que nós temos, ela já se enquadra numa lei de incentivo fiscal. Então, o que é isso? O governo não tira do cofre e passa para os entes, ele deixa de arrecadar, então ele abre mão de um percentual, né, do imposto de renda e autoriza que as empresas que já iam pagar esse imposto de renda, ou pessoas físicas, é muito legal falar isso, pessoas físicas podem aportar também. Eu até soube ontem, eu não sabia, preciso verificar essa informação, que tem um grupo super, assim, antigo no Brasil, tudo, maravilhoso de dança, que agora a Rouanet deles é toda captada por CPF.
Só por CPF? Só por CPF. Então, o cidadão que não tem empresa, ele vai lá, faz sua declaração e acaba incentivando fazendo essa doação. Pode doar. Eu não sei direito como funciona, porque já eu explico a estrutura do Ministério, mas assim, fica a dica também, né, para quem quiser ajudar, falar, eu também quero colaborar. Então, assim, é um dinheiro que você já ia pagar, só que em vez do governo receber e colocar ali no bolo, né, para ser dividido para as ações, ele fala assim, não, esse aqui está carimbado para a cultura. Então a gente incentiva, pede que os empresários olhem, né, esses projetos com carinho, vejam o que tem na região, empresas da região, né, invistam, mandem de volta esse dinheiro. Porque, na verdade, vai retornar, vai justamente, é isso que eu ia dizer, né? Acaba ficando o recurso aqui e numa área extremamente fundamental que é cultura. E deixa eu pegar esse gancho que você falou da Lei Rouanet, o cidadão que está nos acompanhando, principalmente de Tubarão, esse ano a Prefeitura conseguiu, através da Lei Rouanet, um incentivo para que possa reformar o Centro Municipal de Cultura, que é conhecido Museu Willis Unglick. Então, é essa forma que o cidadão e as empresas também vão poder contribuir. A lei de incentivo fiscal para que a reforma aconteça. Isso, porque o que acontece? Geralmente essas ações, uma reforma, ela tem um valor elevado, né? Como é que um museu vai se manter, se ele for cobrar ingresso, viver só de ingresso, ele não vai conseguir reformar, manter pessoal, né? Custeio de despesas. Então, isso a lei é bem legal também, ela não impede que você cobre o ingresso, mas você pode ter um grosso, assim, financiado, né, pelo incentivo. E para que essas ações, não só museu, mas ações culturais, oficinas, manutenções, sejam oferecidas gratuitamente para a sociedade. Certo, que legal. Vamos voltar um pouquinho lá atrás, porque você falou da Lei Paulo Gustavo, que foi uma lei emergencial devido a uma situação de saúde mundial, mas que o Brasil viu naquele momento, né, uma oportunidade de ajudar essas pessoas que trabalhavam nessa área e que estavam paradas praticamente, né? Esse foi o motivo principal de ela não existir mais, então foi realmente emergencial, deu certo, mas agora, por um lado, não precisa mais realmente. Na verdade, ela foi um socorro ali mesmo, foi uma luta, assim, ela tinha sido vetada, aí o pessoal pressionou para que ela fosse aprovada, foi uma luta. E eu não diria que ela acabou, eu acho que ela foi se transformando. Perfeito. O que a gente vê é que a PNAB, a Política Nacional Aldir Blanc, ela veio vindo daí. Então, assim, veio emergencial, poxa, a gente não pode deixar essa situação chegar assim a ponto de ter que sair correndo. Então, assim, uma política permanente vem trazer essa segurança, né? Assim, municípios, todos os municípios do Brasil recebem de acordo com a quantidade de habitantes, e tem mais um cálculo que eu esqueci. Então, cada município recebe um valor, que também dá para ser consultado no painel. Perfeito. O que a gente vê acontecendo, isso eu falo dos municípios aqui, a gente fala com colegas de outros estados, é assim, tem município que nem sabe o que fazer com recurso, que fala assim, nossa, mas eu não sei o que tem de cultura. E aí que a gente entra e fala assim, vamos lá, o que você tem aí? Vou aí conhecer, olha, isso aqui é cultura. Olha, isso aqui então, sabe, essa descoberta e esse movimento que está acontecendo nacionalmente falando é muito lindo, porque muitas vezes os municípios menores, né, estou falando aí de 3, 4 mil habitantes, ficam com essa ponta, com essa área, né, esquecida. E agora com essa política irrigando anualmente, eles têm essa oportunidade de se ver, né, se fortalecer, trazer gente, fazer intercâmbios, está acontecendo muito isso. Então, eu acredito que seja isso, que a LPG foi indo, Aldir Blanc, agora vamos manter essa irrigação para a gente não ter esse socorro assim tão desesperador, né? Então essa política, vou olhar um pouquinho para frente, você acredita que a política ela vai abraçar então todas essas outras situações? Vamos colocar a Lei Rouanet junto, vamos colocar a Lei Aldir Blanc, ou é possível que isso continue separado da política nacional? Como assim? Não entendi. Não, porque eu falei que a Paulo Gustavo terminou, e aí vamos corrigir, ela se transformou, como você falou. Eu acredito que sim, a gente coloca como fim mesmo, né? Mas se a gente for ver movimento de sociedade, a gente pode considerar uma evolução.
E aí cultura. A minha pergunta foi nesse sentido, né? Uhum. Tem a lei de incentivo, que é a Lei Rouanet, tem a Aldir Blanc. Então, esses são inseridos dentro do plano. Futuramente, possivelmente, vamos manter o plano, mas sem essas outras duas, você acredita? Ou elas podem caminhar juntos? O plano, a Lei Rouanet? Não, tudo junto. Pode caminhar Tudo isso junto. faz parte do sistema... Porque são alternativas para a cultura dos municípios. Isso, elas são parte do... A PNAB, né? Ela é um mecanismo de financiamento dentro do Sistema Nacional de Cultura, que podem ter outros mecanismos. O que o Estado, né, a União, né, o governo federal está incentivando? Que os municípios tenham seus próprios planos, certo. Suas próprias leis de incentivo e seus próprios fundos. Então, assim, não só o federal vai ter recurso sendo colocado, o estadual também, porque tem o plano estadual, o fundo estadual, as leis estaduais. Aqui no estado nós temos o PIC, que é né, semelhante à Lei Rouanet, temos o Elizabeth Anderle. Então, assim, os estados já têm, vários municípios já têm lei de incentivo à cultura. Eu não perguntei se Tubarão tem. Não, Tubarão está trabalhando nessa linha, legal. Né? Então, a sua participação naquele evento também é fundamental para que as pessoas pudessem conhecer e saber que é importante ter também esses incentivos municipais. Isso, porque funciona como se fosse a educação, a saúde, porque a cultura é um direito, né, igual a educação e saúde, está na Constituição. A gente não tinha essas fontes para poder equiparar e fazer essas divisões de responsabilidades, né, federativas. Então, assim, na educação, estados cuidam de um certo período né, escolar, municípios cuidam de outro. Então a ideia é mais ou menos essa, para não depender só do federal. E a partir do momento que se cria um fundo municipal, claro que vai ter também o mecanismo de recurso do governo federal. Mas como você falou, não vai depender única e exclusivamente das verbas federais. Exatamente. Inclusive, para a criação dos fundos, a gente tem dentro do Ministério, a gente tem 7 secretarias, né? Os escritórios estão conectados à Secretaria de Articulação Federativa e Comitês de Cultura. Mas a gente tem uma secretaria que cuida do Sistema Nacional de Cultura. Então, tudo que é dúvida que os municípios têm, né, sobre plano, sobre conselho, sobre fundo, é essa secretaria que responde. E eles estão, inclusive, para divulgar um material, né, eles estão preparando sobre como os municípios podem constituir os fundos de cultura, certo. Porque às vezes o município fala assim, meu Deus, eu não tenho orçamento, como é que eu vou, né, meu orçamento é pouco, sim. Como é que eu vou colocar num fundo? Calma, existem alternativas, vocês vão ser captadores também, entende? Então, tem muita coisa acontecendo, é muita coisa, eu estou resumindo assim, sim, né, bem sim. As pontinhas, mas é bastante coisa. E vamos pegar então o artista lá no município, com muito habitante ou com pouco habitante, como é que eu posso participar? Ele está pensando, né, mas Priscila, eu faço um artesanato, né, eu faço uma venda aqui para a família, para os amigos, mas eu posso participar? Eu tenho como conseguir algum incentivo para aumentar essa minha produção? Deve. O que eu aconselho, assim, para começar, né? Procura a Fundação de Cultura, né, no caso de Tubarão, ou a Secretaria de Cultura, procura o Departamento de Cultura do seu município. Além do departamento, você pode procurar o Conselho de Cultura do município também. Aí você vai se informar, fala, oi, como é que, né, tá a PNAB? Eu queria saber, já tiveram escutas, né, já tem recurso, vão sair editais. Aí o que eu sugiro? Leia os editais. Né? Aliás, os editais têm modelos no próprio site do Ministério. Os municípios utilizam e fazem pequenas alterações e fazem, ali nos editais, os municípios têm liberdade de escolher as ações, né, que vão ser realizadas com o recurso. Sim. Então a gente sempre incentiva os municípios a fomentar a cultura com editais para fomento, por exemplo. Teve um primeiro momento, né, que vindo de pandemia, tudo, o primeiro ciclo, a gente viu muito município, vamos fazer prêmio? Ok, faz prêmio uma vez, ok, saindo, né, dessa fase, né? Sim. Tem muita gente na trajetória, já assim, que as pessoas colocam muito recurso próprio, né? Pagam para trabalhar, muitas vezes, com cultura. Então é um jeito de valorizar, reconhecer e dar também um presente, né? O prêmio é isso.
Mas a gente não incentiva que fique só fazendo prêmio. Por quê? Porque o fomento, ele vai incentivar a multiplicação de atividades. Aquele recurso, ele vai para um grupo que vai contratar pessoas, que vai ter uma rede ali de gente trabalhando, então vai gerar renda para mais gente. Ele vai devolver um produto para a sociedade, também vai ser geração de renda para mais gente, desde a pessoa que está ali vendendo pipoca, né, na porta de um teatro, até os atores, as costureiras, a equipe técnica. Então, assim, é todo um circuito, né, uma rede de pessoas trabalhando. Então, por isso que a gente fala, publiquem fomento. É interessante para todos. E os agentes que estão em casa, eu faço artesanato, eu sou aqui guardiã das sementes, né, crioulas, vou lá me aproximar. E nos conselhos de cultura, você vai ficar sabendo o que está sendo discutido. Você pode fazer parte das setoriais dos conselhos. E aí lá nos conselhos, vocês vivem o que o município está vivenciando na prática. Porque a gente tem a lei, né, com um monte de possibilidades, um monte de artigos, pode isso, pode aquilo, teatro, dança, não sei o que. E lá, nas escutas e nas reuniões de conselho, vocês vão discutir. Mas aqui a gente é forte em artesanato. Certo. Aqui a gente... Eu estava em São Ludiero ontem, né? A gente estava até comentando lá, a capital do ovo, né? Por que não ter uma festa do ovo? Né? Por que não? Sim. Se é o forte do município. Então, assim, cada município vai saber o que pode trabalhar. E é muito importante que os agentes venham para esse diálogo, que a ideia é dialogar. A ideia dos conselhos também não é ficar brigando com os gestores, né? Não é gestor contra conselho, não é para ter guerra, lógico. De vez em quando vão ter, né, interesses contrários, vão ter discussões, mas essas coisas têm que ser feitas da forma mais harmônica e humana e assim, conjunta, né? Conjunta. Para que todo mundo saia ganhando. Para o bem de todos, inclusive e principalmente da sociedade, né? No caso da Lei Aldir Blanc, já tem um cronograma, o governo federal já está depositando, podemos dizer assim, esses recursos, Priscila? Ainda não. Tá para sair, né? Até o momento a gente está no final de agosto, a previsão ainda é agosto, então até acabar o final de agosto. Perfeito. Pode ser que aconteça. Estamos aguardando. Inclusive, nesse momento, final de agosto, está acontecendo muita coisa. Os municípios têm que prestar contas da LPG até dia 31, enviar o PAR até dia 31 do segundo ciclo, né, da Política Nacional. Então a gente está nessa corrida, né, de fazer isso. E aí, esperando os recursos chegarem também. Você falou numa situação de São Ludiero, essas festas típicas, vamos dizer assim, que são festas culturais de municípios, elas o município ele deve, podemos dizer assim, né, buscar, né, essas informações e ter recursos para incentivar esses tipos de momentos no município para a comunidade? Pode, não só a PNAB, né? A PNAB, o que acontece? Ela pode, digamos que a PNAB pode tudo, desde que seja aprovado em conjunto com a sociedade, conselho, né, gestão. Então pode festa, pode contratação de artistas, pode reforma, investimento em equipamento, só que os recursos da PNAB, eles são pequenos. Então, para uma festa de município, o que a gente sugere? Uma rouanet. Por exemplo, a gente foi convidado, eu e meu coordenador, para conhecer o Saragaço. Eles estão na 9ª edição, lá em Bombinhas, que é a festividade que encerra a pesca da tainha no município. E eles fizeram um negócio tão, assim, já é tradicional, é uma festa que movimenta, né, o município inteiro. Eles passam um mês fazendo atividades, gincanas, a comunidade se envolve, os ranchos de pesca, e no final eles fizeram um encerramento de 3 dias. E pelo primeiro ano, por isso que eles nos convidaram, eles conseguiram fazer com a rouanet. Então eles conseguiram um recurso bem maior, então eles conseguiram investir num estúdio que ficava transmitindo o tempo inteiro do evento online para quem estava em casa, outros municípios, com qualidade, com câmera, com som, conseguiram contratar artistas, pagar os cachês. Então, assim, a rouanet é uma opção para isso também. Porque às vezes, como a gente está falando de cultura, a gente focou no artista realmente, porque é ele que faz a produção. Sim. Mas por parte somente do município, às vezes também
existem essas possibilidades de levar até o Ministério, olha, eu tenho isso, eu tenho aquilo, vamos buscar a parceria para que a gente evolua nessa festa e a comunidade saia ganhando, né? Então, o Ministério diretamente, assim, ele não pega e fala assim, vai, mas ele tem um mecanismo, justamente, que é a Lei Rouanet, que eu aconselho, né? E a PNAB, acho que não vai atender muito essa questão, mas por que a Lei Rouanet seria legal nesses casos? Que empresário da região não gostaria de apoiar uma festividade do município? Não é? Todo mundo ali trabalhando conjuntamente, todo mundo se conhece, fortalece a empresa. Então, eu sugiro. Priscila, nosso papo tá bom, mas a gente tem um tempo sempre para seguir aqui. Eu agradeço a tua participação, mas quero te deixar à vontade. Né? A Priscila Apella, que é representante do Ministério da Cultura, esteve aqui na região na última semana de agosto aqui para trazer informações. Então eu te deixo à vontade nesse final para trazer mais algum detalhe que talvez me faltou aqui perguntar ou que seja interessante para passar para todos aqueles que nos acompanham. Eu queria falar de um detalhe também da Política Nacional Aldir Blanc, que é uma dúvida recorrente dos municípios, né? Quando a gente fala em cultura viva, tem que ter um percentual, né? Os municípios que recebem acima de 360 mil para Cultura Viva, e todo mundo fala, o que é isso? O que é isso? O Cultura Viva é uma política de cultura que já existe há 20 anos. Então, assim, ela consiste em pontos de cultura. O que são pontos de cultura? Na gestão do ministro Gilberto Gil, ele trouxe um olhar para o Brasil pela primeira vez, assim, que ele comparava, né, o corpo, assim, digamos, da cultura, né, e fazia comparação com o Doin, sabe aquela técnica japonesa? Sim. Japonesa? Ou chinesa, acho que é japonesa. Me desculpe se eu estiver errado, me corrijam. Que existem pontos, né, nesse corpo da cultura que pulsam e que precisam ser sempre ali acionados, estimulados para continuar viva. Então ele entendeu que existem pontos de cultura que, independente dos governos fazerem qualquer coisa, eles acontecem. Por exemplo, um grupo de capoeira que tem lá suas aulas semanais e oferece gratuitamente, que também é outra confusão. O ponto de cultura não pode receber. Não é que não pode, ele pode e deve ter fontes de renda. Mas uma das características é ter esse viés comunitário, de oferecer atividades gratuitas nas suas comunidades, que geralmente são comunidades mais afastadas ou mais carentes de recursos. Então, assim, essa política cultural que já é organizada em rede, que já tem os seus fóruns, suas teias, sua secretaria, veio e trouxe para a PNAB essa necessidade de, olha, já que vai ter esse financiamento permanente, os pontos também gostariam de ter, né, uma participação nisso. Então, esses 20% é para contemplar. Não só os pontos que são, né, para contemplar, não só os pontos que já existem, como para trazer e mapear e reconhecer novos pontos. Sim. Então, assim, se vocês tiverem dúvidas sobre ponto de cultura, tanto os municípios, né, se for gestor, tem umas questões assim, mas essa comissão é diferente. É diferente a comissão de avaliação dos editais, porque ela precisa ter membros do governo, né, ela é bipartite, tem que ter governo e sociedade, preferencialmente, né, tem que ter pessoas também já que conheçam a política de cultura viva, para ela não se perder. Certo. Então, assim, o que eu recomendo? Se tiverem dúvidas, escrevam pra gente. Vou deixar meu e-mail, se vocês depois quiserem. escritorio.sc@cultura.gov.br. Eu sou a Priscila, eu que olho esse e-mail. Se tiver qualquer dúvida, encaminha, o que eu não souber eu pego. Porque, assim, Cultura Viva, especificamente, eu encaminho para a secretaria. Perfeito. Então, acho que isso é importante falar. Sim, com certeza. Posso fazer mais um detalhe? Sim, mas só repete o e-mail, que daí a nossa produção já coloca aqui embaixo para a gente... escritório, sem acento, .sc@cultura.gov.br. Pode complementar, por favor. Uma outra coisa que gera muita dúvida, muita confusão, né, muito burburinho na PNAB é que tem uma exigência também de 20%, a Cultura Viva é 25% percentual, e tem 20% que deve ser destinado para áreas periféricas. Aí esse termo causa muita confusão, especialmente quando os municípios são menores e falam assim,
a gente não tem área periférica denominada, assim, né, categoricamente classificada. E daí a gente tem uma instrução normativa, que é a IN número 10, também está no site, depois eu vou explicar um pouquinho do site. Você vai lá, tem um rol no artigo 15, que define o que pode ser área periférica. Então, assim, pode ser uma área rural, pode ser um território indígena, um território quilombola, pode ser um bairro que não tem equipamento cultural. Isso é fácil. Que bairro que não tem um teatro, um espaço cultural? Sim. Então, assim, tem muitas opções ali que você pode olhar e destinar esse recurso. Aí a ideia é que o recurso ele seja realizado nesses locais, né, nesse território que foi definido ali, e as escutas vão definir também. E também, aí, mais idealmente ainda, se fosse oferecida a abertura de editais para populações proponentes também desses lugares, que a gente pode ir evoluindo para isso. Que elas também façam para elas mesmas, sabe? Essa autoria, né, também. Pode ser um bairro, né? Pode ser um bairro, sim. Você fala assim, esse bairro aqui, ele está mais... Por exemplo, o teatro, as coisas culturais acontecem aqui no centro. Nesses bairros aqui não acontecem. As pessoas têm que se deslocar. Muitas vezes elas não conseguem, ou não têm o hábito, ou não têm o tempo, ou não têm nem condições, às vezes, né? Então, vamos fazer lá, nesse bairro, porque eu acho que vai ser interessante levar o... Aí vai lá, faz uma escuta, faz uma busca ativa. O que tem no bairro? Pega, vê se tem uma associação para ser a ponte. É isso, a ideia é que a gente enxergue todos os cantinhos. O que é cultura dentro do seu município. Exatamente. Legal, Priscila. Mais uma vez, obrigado pela participação aqui no nosso Foco Regional. E quando voltar para a região, a gente se coloca à disposição para ouvir mais sobre cultura, sobre os incentivos, as informações do Ministério. Ótimo. Eu agradeço em nome do Ministério da Cultura, né, representado aqui por mim. É uma satisfação. E também, quero deixar um convite em outubro. Ainda é fofoca, não tem divulgação ainda. Vai ter em Santa Catarina a CNIC, que é a Comissão Nacional de... esqueci o termo. Larisa, me ajuda. Vai ter a CNIC em Florianópolis, do dia 8 ao 10 de outubro. Em Florianópolis. Em Florianópolis. Perfeito. Tá bom? Que é a comissão que vem do pessoal que analisa a Lei Rouanet, que faz as melhorias, as mudanças. É essa comissão que mensalmente... se reúne, né? Não sei se é mensalmente ou... agora... Esquece o mensalmente, mas eles se reúnem periodicamente e faz 12 anos que eles não vêm para Santa Catarina. Então legal. É um momento muito bacana para os produtores, né, culturais, agentes que tiverem interesse, participarem. Essa foi a Priscila Pella, ela que é representante do Ministério da Cultura, esteve aqui na nossa região e veio especialmente aqui no Foco Regional. Para você, muito obrigado por nos acompanhar e não esqueça, né? Vá lá, acione, clique no sininho para saber das novidades aqui no nosso canal. Um grande abraço e até a próxima entrevista.